noite a todos. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, porque embora na carne, não militamos segundo a carne. Hoje nós iremos falar sobre a obra de Deus, fazer a obra, realizar o ministério que Cristo nos incumbiu, a tarefa de sermos ceifeiros de Deus. E isto é maravilhoso. Vamos no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20, que diz o seguinte: E disse Davi a Salomão seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Aqui foi um gesto, de pai e filho, mas contando sempre a devoção a Deus. Davi chega em seu filho, denominado Salomão, diz para ele se esforçar e ter bom ânimo, ter uma personalidade convincente, estar firme em sua posição, permanecer constante, sempre equilibrado de temperamento, e fazer a obra. Faze a obra. Mas que obra é esta? A obra de Deus, de realizar tarefas pelo seu nome, como pagar tributos, cuidar da casa do Senhor, levar a mensagem, os mandamentos adiante, ajudar as pessoas que estão necessitadas, contribuir com o ministério de Deus. Porque o meu Deus há de ser contigo, não temas, nem te apavores. Então, ele precisaria ser corajoso para realizar esta obra. Ele precisaria não temer os medos, as afrontas exteriores, para permanecer ligado a Deus, não deixando que nada rompa este elo, que ele se expanda mais e mais entre Criador e criatura, porque ele há de ser contigo. Deus será com esta pessoa. Ele não deixará, ele disse, não desamparará, em momento algum soltará as mãos de você, deixará de pelejar por você. Como está escrito, nesta peleja não pelejarei vós, mas Deus por nós. Então, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Então, até que você consiga cumprir, consiga realizar e encerrar esta carreira como Paulo e guardar a fé. Foi dito a Salomão: até que você acabe, Salomão, esta obra, até que nós, como participantes da seara de Cristo, Deus em todo momento nos auxiliará a fazer esta obra. Então você irá realizar? Irá se dispor? Isaías, capítulo 66, versículo 18, que diz o seguinte: Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. É interessante, Deus falando sobre conhecer as obras dos homens. Deus tem discernimento, ele tem como informação tudo o que nós façamos sobre a terra. Tudo, toda a nossa trajetória, todas as nossas atitudes estão guardadas no bom depósito de Deus, sendo ela boa ou má, como está escrito, que prestaremos contas de todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam ruins. Então Deus conhece as nossas obras
E além das obras, as obras invisíveis, os pensamentos, como a nossa mente ela é orquestrada, o modo que estamos regendo ela é conhecida de Deus. E aí, após o ponto e vírgula, continuando no trecho, vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas. Um grande dia que Deus tomará todo este conhecimento, todas essas pessoas que realizaram estas obras, juntas, unificadas, perante os seus olhos. Nações e línguas, pessoas distintas, que falam coisas diferentes, diferentes povos e culturas, virão a Deus, e verão, aí irão colocar os seus olhos, fitarem sobre Jesus, verão a minha glória, a glória do Deus majestoso. Então, Deus, acima de tudo, conhece as suas obras, conhece o seu modo de agir, de pensar e falar. Pondere-os. 1 Samuel, primeiro livro escreveu Samuel, o profeta e juiz, capítulo 2, versículo 3. Está escrito assim: não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. É um pouco diferente essa citação, ela é um pouco dura. O profeta Samuel está dizendo: não multipliqueis palavras de altivez, não fale pelos cantos, não pratique essas obras de se elevar com um egoísmo, com egocêntrico, sendo egocêntrico, né? Enaltecendo a sua soberba, dizendo dos seus próprios feitos, se gabando. As palavras de altivez é isso, quando você começa a se engrandecer, porque eu fiz, porque eu faço, eu aconteço quando realizo. Não multiplique isto, cesse isto agora. Nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Sabe, a prepotência, ela não pode ser externada pelos seus lábios, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, ou seja, Deus conhece tudo. Como vimos Isaías dizendo, conhece as obras, e por ele são as obras pesadas na balança. Então Deus, ele equilibra, ele vê o teor de perversidade das ações. Então ele pesa na balança. E é interessante falar sobre peso, porque Deus, quando está tratando com Jeremias, os profetas estão chegando a Jeremias, né, o porta-voz do Senhor, e dizendo: Jeremias, é pesada a obra de Deus, é pesado esse encargo de profeta. Aí Jeremias, ao levar a Deus, traz a resposta aos profetas. E Deus diz assim: Jeremias, fala a esse meu povo, a estes profetas, que se dizem que a minha obra é um peso, dizem que eles é que são um peso para mim, Jeremias. Este povo que com enfadonhas palavras me cansam. Então Deus, ele pesa na balança as nossas obras. E a resposta dele nem sempre é um tanto agradável, mas correta, certa e com destino. 1 Tessalonicenses. Já caminhamos ao Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Está escrito assim: e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Nós devemos ter os irmãos. A igreja de Tessalônica está enfrentando este problema de amar ao próximo, de estar em comunhão, em concordância com o seu irmão. Então Paulo diz que os tenhais em grande estima, que os tenhais com grande amor. Também ele disse, né, não os tenhais como inimigos, mas admoestai-os como irmãos, né? Porque nós somos serviçais de um mesmo Senhor, né? Nós respondemos a um só Messias, somos súditos de um grande anfitrião.
Então, nós devemos participar juntos para o bem maior deste nosso governador. Então, tenhamos os irmãos, as pessoas, com grande estima, com grande amor, por causa da sua obra. Agora é interessante que não é a nossa obra, essa obra não é minha. Quando você faz algo de levar uma palavra, evangelizar, ir a um culto, prestar um devocional, louvar, você não louva o homem, mas a Deus. Você é inspirado pelo Espírito do Senhor, que promove a glória ao Senhor Jesus. Então a obra é de Jesus, a obra é de Deus, por causa da sua obra. Então, por conta da obra, por conta de Cristo, tende paz entre vós. É entre as pessoas, entre os irmãos e irmãs, tanto da congregação quanto na vizinhança, no seu ambiente de trabalho, em todo momento. Paulo disse: sede paz com todos. Não tem exceções de pacificação. Obras de paz, promova-as. Realizar a obra, estar em paz com todos. Quando você diz a paz do Senhor, ela não é só um feito dito da boca para fora. Você está externizando a obra de pacificação. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Paz seja convosco. Enviando paz, celebrando a paz como obra para o seu próximo. Ame ao próximo como a ti mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Está escrito assim: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Este versículo ele é tão interessante, nós podemos esmiuçar ele tão bem que vamos por parte. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, está dizendo de uma vida pecaminosa, uma vida sendo levada pelos desejos carnais, pela conduta da carne, para nós não nos deixarmos ser levados. E muito pelo contrário, nos purificar. Paulo também disse sobre a purificação que nós devemos nos purificar na obediência. Então, se purificar das coisas malignas, das coisas que o mundo vem como atrativo, devemos ser obedientes à voz do Espírito. Será vaso para a honra. E é notório que está escrito que existem vasos para a honra e vasos para as desonras. Nós somos vasos. Vasos na mão do oleiro, né? Não é assim que a parábola diz? Somos vasos. Alguns vasos são feitos para enaltecer a glória de Deus. A obra é servir com propósito. É um vaso que honra o seu mestre, o seu criador. Mas existem vasos para a desonra, que traz consigo depravações. São motivos de vergonha. São olhados como exemplos pútridos. Então, nós seremos vasos de honra, nos purificando das coisas do mundo. Santificado e idôneo, santo, separado, idôneo, irrepreensível, que não encontra mácula, nem mancha, nem ruga, que tem idoneidade para uso do Senhor, que se dispõe à utilidade de Deus. Sabe, quando alguém diz, deixa Deus te usar, é realmente isso, dar lugar ao Espírito Santo, deixar que Deus promova a obra dele através do seu corpo, para que o seu corpo seja engrandecido a Cristo, para que as suas ações, a sua atitude, a sua mente esteja voltada à obra de Deus, preparado para toda boa obra. Devemos estar preparados, na posição, diante de Deus, como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, colocado,
disposto à obra de Deus. Nós temos visto pessoas que não se dispõem, que estão ali dentro de si mesmas, presas, mas Cristo já promoveu essa liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres para a obra de Deus, para caminhar, respirando o evangelismo, levando adiante a palavra da salvação, trazendo consigo o título de imitadores de Jesus. Imitar a Jesus, ser semelhante, congruente, impossível, mas semelhante, parecido, porque somos feitos à imagem e semelhança. Precisamos fazer a obra, porque a fé sem obras, ela é morta. Imagine, você acredita em Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios também acreditam. Precisamos exceder esse amor farisaico. O fariseu disse certa feita na sinagoga: eu jejuo, eu oro, eu busco, eu não sou como esse pecador. Então ele fazia coisas triviais, básicas na casa de Deus. E isso não era o suficiente para agradar a Deus. Bastava muita sinceridade com ele, muita humildade. Então, as obras. Paulo disse também: você tem a fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a sua fé. Como é que você vai mostrar a sua fé? Eu mostro a minha fé através das minhas obras. E é interessante isso. Ação. Oração. Orar, mas também ter atitude. Posição. Enfrentar. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Diz o seguinte: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Agora, o conselho a Timóteo. É muito interessante. Este versículo, particularmente, ele é um versículo muito agradável a mim. Eu amo esse versículo, porque ele é bem completo, apesar de ser bem curto. Ele resume muito a trajetória que todos nós precisamos seguir. Nós, ser sóbrio em tudo. Sobriedade. Não podemos nos entorpecer. Não, de modo algum. Porque bem sabemos que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se embebedar, sabe? Usar entorpecentes, coisas que denigrem a nossa saúde. Mas também, não somente nisso, a sobriedade de estar em equilíbrio, ter um domínio das suas atitudes, das suas ações. Imagine-se num dia de raiva. Com muita raiva vem a fúria. E na fúria, o homem ele tem pouco domínio sobre as suas ações. Estar enfurecido, você sai do seu modo de sobriedade. Você não controla as suas ações. Você deixa de ser sóbrio. E por impulso da fúria, você acaba fazendo algo que pode se arrepender lá na frente. Ou tal como o desespero, você desesperado pode realizar coisas que em brevemente será tarde. Você já fez, vem condenação e vem consequência. Então devemos ser sóbrios nos nossos sentimentos. A razão, ela equilibra todo esse jogo. Sofre as aflições. Sofrer aflições. Participa comigo nas aflições de Cristo. É muito interessante isso, A padecer. Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas ao fiel Criador, fazendo bem. Sofrer,
Jesus Cristo, o que aconteceu com ele na cruz? Recebeu um presente? Ele sofreu. Sofrendo intensa dor, agonia. Sofre as aflições. Quanto mais o povo no deserto dava um jeito de sair dele, mais eles entravam, querendo caminhar após atalhos e não indo pela direção das obras, a obra de Deus. Sofre então, não fuja disso. Está escrito: sente as vossas misérias, lamentai e chorai e pranteai. E se o povo que me chama pelo nome, aleluias, se arrependa, converta esses maus caminhos em bons caminhos, as obras malignas em obras boas. Faze a obra de um evangelista. O evangelista, ele leva o evangelho, ele evangeliza. Evangelize como se não houvesse amanhã. Não se atropele nos feitos, mas vá, pouco a pouco, lance a mensagem, lance a palavra, porque está escrito que a palavra jamais volta vazia. Faze a obra, faça o que Deus colocou em suas mãos, faça-o. Faça o bem. Realize-o. Cumpre o teu ministério. Essa é a parte final. Cumprir o ministério. Cumpra-o. Encerre-o. Conclua-o. Chegue até o final. Não aceite Jesus, receba as bênçãos e vá embora. Não. Quando começar a apertar, continue, permaneça. Porque Deus tem parte com aqueles que perseveram, como os apóstolos perseveravam na doutrina. E isto é maravilhoso. Realizavam tal obra. Não faça como Balaão. Tentou realizar a obra do seu próprio coração, indo amaldiçoar o próprio povo. Mas Deus não deixou que a loucura do profeta acontecesse. Tenha discernimento do bem e do mal para realizar a obra certa, a obra que Deus o enviar. Não vá sem a sua ordenança. Vá debaixo de uma palavra profética. Faze a obra, e a obra é sempre árdua. Qual foi a obra de Abraão? O que ele teve que enfrentar? Qual foi a obra de José do Egito? O que ele teve que enfrentar? Qual foi a obra de Josué? O que ele teve que enfrentar? Qual é a sua obra e o que você está disposto a enfrentar? Lide, não fuja. Não faça como Jonas, porque no final você voltará ao centro da vontade de Deus. Faça, não espere. Invoque ao Senhor enquanto está perto, enquanto há tempo. Há tempo de ficar calado, Salomão disse, mas há tempo de falar. O mesmo Salomão, que o seu pai disse: faze a obra. Então ele, como um filho obediente, deve realizar a obra. Realize-a, faça-a, execute. Não sejais só ouvintes, mas praticantes, está escrito. Isto é tremendo, porque um dos versículos mais conhecidos que todas as pessoas usam, que é o tudo posso naquele que me fortalece. O que eu posso? Você sabe o que pode? Saber não é o suficiente.
Coloque-se ao limite das ações do Espírito Santo. Porque você tudo pode. Eu posso curar os enfermos. Eu posso orar pela provisão. Eu posso evangelizar. Eu posso agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé sem obras é morta. Uma coisa está ligada à outra. A fé está ligada a Jesus, porque ele disse: eis que venho sem demora, e darei a cada um segundo a sua obra. Quais são as suas obras? Bom, não quero mais saber quais elas são, mas eu quero saber quais serão. O passado já não me interessa mais. O presente é um presente, é uma dádiva. Que bom, estamos ouvindo, mas o futuro é que é o interessante. Está disposto a realizar, a fazer o amanhã, proporcionar um novo amanhã? Ser cristão, pequenos cristos, pequenos messias. Vá, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Quer ir bem? Faça a obra. Porque Deus, Ele não é um mau pagador. Faça de coração. No momento certo, Ele lhe surpreenderá com tal alegria. E todos cantavam com grande alegria, louvavam e agradeciam a Deus, porque sabiam que Deus fizera tal obra, como está escrito em Neemias. A obra feita por Deus. É interessante que foram as mãos humanas que tocaram os muros, mas está escrito que Deus fizera esta obra, porque a glória é dele. É ele que o capacita, te habilita para uma nova vida. Viva a obra de Deus e ela irá te renovar. Eu me sinto renovado. Já posso sentir no meu espírito. É a hora. A obra de Deus reaviva ministérios. Cumpre o teu ministério. A obra. Salmos está escrito que as obras de Deus são magníficas, maravilhosas. Você é uma obra de Deus. Agradeça, porque fomos feitos do barro. Deus, artista, a obra esculpida, um talento para criar. Eu, para criar você. Amém? Amém?